Muita paz e muito conhecimento é o que eu desejo para todos que buscam o conhecimento espírita. Estamos estudando um assunto triste, mas importante e necessário: o suicídio. Assim como a ciência tem que estudar as doenças, tem que estudar as coisas também negativas para conhecer e para poder se livrar delas ou curá-las, o Espiritismo estuda, sim, as coisas, os comportamentos que nos levam à dor. E o suicídio é um dos mais graves, ou o mais grave. Porque o espírito que sai da encarnação através do suicídio vai encontrar muitas dificuldades, muitas dores, tanto na dimensão espiritual, na erraticidade, como também na próxima ou nas próximas reencarnações. Então vamos entender. Estamos usando aqui a fonte, o Livro dos Espíritos, né? Iniciando aqui na pergunta 943, o quarto livro, né? O primeiro capítulo do quarto livro. O quarto livro fala de penas e gozos terrenos. Então vamos compreender. É uma situação em que o espírito está aqui e inconformado com as suas provas, com as suas expiações, com seu contexto reencarnatório, certamente muito mergulhado em depressões, em situações difíceis, mas o que predomina muito nessas pessoas é a falta de conhecimento do espírito, da vida espiritual, falta de conhecimento da reencarnação e das consequências. Então, é a falta de fé. Então, vamos aqui. Desgosto pela vida, suicídio. 943. O que se deve o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Eu acho que aqui, quando ele fala sem motivos plausíveis, está querendo dizer a pessoa tem tudo, tem suas necessidades básicas atendidas, tem família. Às vezes não está nem com o corpo doente. Aqui está doente o psiquismo, né? E a resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Saciedade aqui já tem tudo satisfeito em sua vida. Tem tudo o que eu falei, né? As necessidades básicas, a família, tem tudo. Está saciado. Isso implica que não tem muito o que correr atrás, que labutar, que trabalhar, que buscar. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido, quer dizer, não tem nada de difícil, não tem nada de sofrimento, e a vida se escoa mais rapidamente. Suporta as vicissitudes com mais paciência e resignação, porque age visando a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Várias fontes espirituais eu já li, já ouvi também, que o espírito foi criado para o trabalho. O trabalho no sentido mais amplo, não é no sentido apenas do trabalho material aqui para se sustentar. Temos que estar sempre com um propósito na vida, com um objetivo, com um sonho, com a busca. Isso motiva a vida, mesmo que essa busca, esse sonho, esse propósito seja difícil. Então é um dos melhores remédios para a depressão, ansiedade, é você ter um propósito que lhe empolgue, que você acorde de manhã e fale: olha, eu tenho isso para fazer. Claro que o suicídio e os erros que cometemos sempre vêm da falta de maturidade do espírito, falta de evolução, falta de conhecimento. 944. Essa, inclusive, essa questão 944, que está no vídeo anterior, comentado pelo espírito Miramês, mas não li direto aqui no Livro dos Espíritos. É um comentário maior em que a gente abre esse estudo. O homem tem o direito de dispor da própria vida, quer dizer, de tirar a própria vida? Não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei.
Quer dizer, você está indo contra as leis de Deus, contra as leis da vida. Você está agredindo o sistema de funcionamento da vida, que é material e espiritual, mas juntos é um só, é um sistema só. Aí Kardec replica a pergunta: o suicídio não é sempre voluntário? Porque na primeira ele falou, né, que o suicídio voluntário é uma transgressão. Aí Kardec pergunta: mas não é sempre voluntário? Aí ele fala: o louco que se mata não sabe o que faz. Então ele abriu uma exceção aí. Aquele que está louco, que tem um distúrbio mental, que não tem condições de saber o que está fazendo, muitas vezes nem quer se matar, mas não sabe o que está fazendo e tira a própria vida. Esse não entra nessa conta de que suicidou-se, né? Que pensar do suicídio provocado pelo desgosto da vida? Aqui já entrou naqueles que não são loucos, apenas está desgostoso com a vida. Insensatos, por que não trabalhavam? Olha o trabalho de novo. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, o trabalho que movimenta a mente, que traz o crescimento, que desenvolve a inteligência e, principalmente, que contribui para a sociedade, que contribui para melhorar o mundo, né? Porque tem trabalho, mesmo profissional, que piora o mundo, que empurra as pessoas para o vício, para o sofrimento, para a violência. E tem trabalho que melhora o mundo, trabalhos que curam, que alimentam, que instruem e que serve de crescimento para uma sociedade. E até na escolha desse tipo de trabalho que a pessoa vai ter, entra aí a maturidade e o conhecimento. 946. Que pensar do suicídio que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? É um pouco parecido com o anterior, que fala desgosto, né? Mas é diferente. É um pouco parecido, mas é diferente, porque quer escapar das misérias e das decepções. Não é nem desgosto pela vida, mas é que a vida, para essa pessoa, está cheia de misérias, né? E frustrações, decepções com as pessoas, com a vida, com a sorte. Espiritualmente, num olhar mais amplo, não existe sorte e azar. Existe sim uma interseção do nosso campo espiritual com os fenômenos da vida. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Eu não sei se aqui a miséria está só no sentido da falta do material, falta de dinheiro, falta de alimentação, falta de moradia, ou se ele está também botando as misérias psicológicas. Deve ser, né? A falta de recurso psicológico, pessoa que entra em conflito facilmente em tudo. De qualquer forma, é uma miséria também. Deus ajuda os que sofrem, mas não os que não têm força nem coragem. Então, Deus ajuda os que sofrem. Mas aqueles que falta força e coragem, ele tem que passar pela situação difícil para adquirir força e coragem. Para adquirir força e coragem. Nesse livro aqui, na parte que estuda o anjo da guarda, e a gente já ampliou esse entendimento de anjo da guarda, não é uma pessoa que fica ali pagiando, como falava antigamente, né? Fica ali o tempo todo grudado na pessoa encarnada, não. São espíritos que são praticamente tutores, mas que observam, intuem, educam e deixam a pessoa viver. Se a pessoa não atende às intuições, falta força e coragem, esses espíritos que ajudam, eles deixam a pessoa entrar na situação difícil, porque é ali o aprendizado. As tribulações, continuando a resposta da 946, as tribulações da vida são provas ou expiações. Expiações, a gente está ressignificando essa palavra, não é castigo de Deus, não é desgraça na vida da pessoa. Expiação é aquela situação que vai condicionar a pessoa, o espírito encarnado,
condicioná-lo a fazer o bem, a fazer certo o que antes não sabia fazer certo, fazia errado. Então é uma situação em que ela vai criar uma aversão ao erro e vai passar a agir certo. Felizes aqueles que a suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Então, felizes aqueles que passam a sua situação difícil, sua situação de dor. E aí eu faço uma observação. Passar por dor, passar por situações de sofrimento, só justifica se você não puder resolver. Se você puder resolver, se você puder evitar essa dor e esse sofrimento, sim. Não se jogue voluntariamente à dor. Mas aquela que não tem saída, que a vida lhe impôs, essa sim é a expiação. Essa sim é que Jesus se referiu quando falou: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Né? Que também ela é traduzida assim: bem-aventurados que sofrem, porque serão curados, serão recompensados. Ao contrário, infelizes os que esperam uma saída no que, na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso. Essa palavra impiedade, eu pesquisei, ela vem de ímpio, daquele que não tem fé, daquele que não acredita nessa força superior que faz tudo funcionar, essa inteligência que está impregnada em tudo no universo, que a gente deu o nome de Deus. Então, ele está falando aqui mais dos que não têm fé. Então, é como se dissesse assim: ao contrário, infelizes os que esperam a saída no que, na sua falta de fé, chamam de sorte ou acaso. A sorte ou o acaso, para me servir de uma linguagem, podem, com efeito, favorecê-los um instante, mas é para melhor lhes fazer sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. O que é que eu entendi aqui quando ele fala que mais adiante, que a sorte e o azar pode pegar a pessoa por um instante, para mais adiante ele entender que não tem sorte e azar. Eu entendi aquele ensinamento que eu já vi em algumas metáforas, em algumas parábolas, assim: você tem um grande azar naquele momento e acha que a vida lhe trouxe uma dor terrível, mas na verdade aquilo foi melhor para você no futuro. E também, às vezes, você acha que teve uma grande sorte na vida, que agora sim, tudo está lindo, você acertou na Mega, ganhou aí 100 milhões, e aquilo ser lá adiante sua desgraça. Então, não existe assim sorte ou azar, porque seria Deus favorecer ou prejudicar. Seria Deus privilegiar alguém, e Deus não privilegia ninguém. Todos nós temos o que nós conquistamos pelo esforço. Sim, com a ajuda de Deus, através dos espíritos evoluídos. Mas tudo tem que ter um mérito. Sabe aquela pessoa que nasce com a habilidade, com a capacidade de tocar instrumentos musicais, de cantar? Aquela que nasce com a habilidade dos esportes, né, de jogar bola, de futebol. Aquele que nasce com a inteligência lógica superior, porque as inteligências são muitas, né? A inteligência artística, a inteligência emocional e as outras mais. Aquele desenvolvimento de qualquer uma dessas inteligências é uma conquista do espírito, de muitas vidas. Então Deus não privilegia. Vamos deixar por aqui hoje. Paramos na 946. Eu vou terminar aqui que tem um desdobramento dela, para a gente encerrar. E aí Kardec pergunta: os que conduziram um infeliz a esse ato de desespero sofrerão as consequências? Quer dizer, aqueles que favoreceram uma pessoa a se jogar no suicídio. Infelizes deles, pois responderão por um assassínio. A pessoa que induz outra a um suicídio, que favorece o desespero da outra pessoa até suicidar, espiritualmente é como um assassino. E na sua história de espírito, na sua jornada evolutiva, ele vai ter que recuperar isso. É isso que ele fala, vai ter que responder por isso. Então vamos deixar aqui,
Que Jesus nos abençoe e que esse entendimento seja mais uma capacidade que a gente vai adquirir para conduzir a nossa vida. Muita paz.